Você já parou para pensar que uma única oração pode mudar o destino de alguém? No livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 23 a 33, vemos uma das cenas mais poderosas da história bíblica. Abraão se coloca diante de Deus para interceder por Ló, seu sobrinho, que vivia em Sodoma. Ele não gritou, não fez escândalo, ele orou, e com uma ousadia cheia de humildade, foi negociando com Deus em favor dos justos que ali viviam. A Bíblia diz que Deus ouviu, e quando chegou a hora do juízo, ele se lembrou de Abraão e salvou Ló. Ou seja, a oração de um homem mudou o fim de outro. O que essa história nos ensina é que interceder não é algo opcional, é um chamado. E é exatamente isso que você vai entender com profundidade nesse conteúdo: o poder, a responsabilidade e o impacto eterno da intercessão. Se você quer aprender a orar como os personagens bíblicos oravam, com fé, coragem e resultados, já se inscreve no canal agora e ativa as notificações. Tem muita coisa forte vindo por aqui e você não vai querer perder. Abraão se aproximou de Deus com um clamor que não era egoísta. Ele intercedeu com paixão e clareza, colocando o nome de Ló diante do Senhor. Essa atitude revela algo poderoso na história bíblica. Quando a oração é feita com amor genuíno, Deus se inclina para ouvir. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que mudaram destinos com uma simples intercessão. Não é sobre repetir fórmulas, é sobre se importar. O que tocou o coração de Deus não foi uma retórica sofisticada, mas a sinceridade do coração de Abraão. Ao orar por Ló, ele mostrou que a fé vai além da salvação pessoal. Ela se expande e alcança os outros. Personagens bíblicos sempre revelam essa capacidade de se importar com o próximo. Oração não é fuga, é ação espiritual concreta. E quando alguém ora por outro, não está apenas falando com Deus. Está entrando numa batalha em favor de alguém. Quantas vezes as pessoas olham para uma situação e dizem, não tem mais jeito? Abraão poderia ter pensado isso também, mas escolheu interceder. Essa escolha diz muito sobre o caráter da fé que ele carregava. A oração dele não foi por mérito, mas por misericórdia. É como se ele dissesse, Senhor, se houver esperança, age com compaixão. E essa postura fez toda a diferença. Na Bíblia, o mover de Deus muitas vezes começou com uma única oração intercessora. É comum pensar que só quem está em pecado precisa de oração. Mas a história bíblica mostra que até os justos precisam de cobertura espiritual. Abraão intercedeu por Ló não porque ele era perfeito, mas porque ele era importante. Isso muda a nossa perspectiva. A fé que ora pelos outros é a fé que agrada a Deus. Quando alguém assume esse papel, se torna parte da solução. A oração intercessora não é sobre controle, é sobre confiança. É entregar a causa nas mãos certas com expectativa real de resposta. O livramento de Ló não aconteceu por acaso. A Bíblia é clara, Deus lembrou-se de Abraão, ou seja, a oração dele teve peso nos céus. Isso prova que interceder tem efeito real, mesmo que tudo pareça contrário. E se Deus se revelou a alguém como Abraão, foi justamente porque havia algo mais profundo naquela comunhão. Porque antes de Deus compartilhar seus planos, ele procura por amigos com quem possa conversar. Deus não fala com todo mundo da mesma forma. E isso não tem a ver com favoritismo, mas com intimidade. A história bíblica de Abraão mostra que quanto mais profunda a comunhão com Deus, mais clara é a percepção da sua voz. A fé não é só para receber milagres, é também para conhecer os mistérios. Quando a Bíblia afirma que Deus decidiu revelar seus planos a Abraão, está dizendo, é com quem caminha comigo que compartilhe o que está por vir. Abraão não buscava apenas bênçãos, ele buscava relacionamento, e isso muda tudo. A oração dele não era feita só para pedir, mas para ouvir. É nesse tipo de relação que a pessoa se torna sensível à direção divina.
Personagens bíblicos que viveram grandes transformações tinham algo em comum: tempo de qualidade com Deus. Oração, meditação na palavra, jejum e silêncio também são formas de ouvir o que o céu está dizendo. Na vida prática, isso significa priorizar a presença de Deus acima das distrações. Separar momentos do dia para estar a sós com Ele, longe do barulho. Pode ser de manhã cedo, num quarto fechado, ou até numa caminhada silenciosa. O essencial é a intenção, buscar a face de Deus e não só as mãos. Quanto mais essa prática se repete, mais natural se torna discernir a voz dele. Existem segredos espirituais que não são entregues em oração rápida e superficial. Assim como uma amizade exige investimento, conhecer o coração de Deus também requer dedicação. A Bíblia mostra que Abraão cultivava essa relação com constância, e esse vínculo íntimo com o Senhor o capacitou para orar com autoridade e entender os tempos. Fé madura vem da convivência, não da pressa. É interessante notar como a história bíblica se repete. Deus sempre escolhe revelar seus planos a pessoas que o buscam de forma contínua. Moisés, Daniel, os profetas, todos caminhavam em intimidade, e essa proximidade lhes dava acesso a direções precisas. Isso não é privilégio de poucos, mas convite a todos. Deus ainda fala, ainda orienta, ainda compartilha com quem está disposto a ouvi-lo. Buscar intimidade com Deus é o caminho para orações mais eficazes. Interceder, como fez Abraão, se torna mais natural quando a comunhão está afinada. É como saber exatamente o que pedir, quando pedir e como orar. E isso só vem com relacionamento. Quem anda com Deus intercede com propósito. Não ora no escuro, mas com direção vinda do alto. E é exatamente nesse ambiente de comunhão que nasce a coragem de quem se ajoelha reconhecendo quem é e quem Deus é. Há algo especial na forma como Abraão se aproxima de Deus. Ele reconhece sua insignificância, mas não se cala. Isso é oração intercessora em equilíbrio, com humildade suficiente para entender que somos pó e ousadia suficiente para saber que Deus nos ouve. A Bíblia mostra que essa postura agrada ao coração de Deus. Fé nesse contexto não é arrogância, é confiança reverente. Interceder por alguém não é uma tarefa leve. É se colocar entre uma situação difícil e a resposta divina. E isso exige coragem. Abraão não teve medo de insistir, mesmo sabendo da gravidade do que estava por vir. A história bíblica mostra que Deus não se incomodou com a ousadia dele. Pelo contrário, acolheu cada palavra. Isso nos ensina que Deus não se ofende com quem ora com intencionalidade e fé. Personagens bíblicos de grande impacto espiritual sabiam combinar reverência com ousadia. Não é preciso escolher entre os dois. O intercessor verdadeiro carrega ambos. Humildade é reconhecer o nosso lugar. Ousadia é crer que Deus pode agir apesar de quem somos. A fé madura não hesita em pedir o impossível, desde que o coração esteja alinhado com a vontade de Deus. Na prática, essa oração pode começar com uma simples frase: Senhor, eu não sou digno, mas creio que o Senhor pode intervir. Isso já muda o tom da conversa com o céu. A Bíblia está repleta de momentos em que pessoas frágeis ousaram orar com intensidade e foram ouvidas. Interceder exige que a pessoa vença o medo da rejeição e se firme na convicção da graça de Deus. Essa mistura de humildade e ousadia revela um tipo de fé que impacta. Não é um pedido tímido, mas também não é uma exigência. É um clamor consciente. Um posicionamento espiritual firme, mas sem arrogância. Abraão se dirige a Deus como um servo, mas também como alguém que conhece o caráter do seu Senhor. Isso mostra que a intimidade gera confiança, e a confiança, ousadia. Mesmo reconhecendo sua condição de pó e cinza, Abraão continuou a interceder. Isso ensina que o nosso valor diante de Deus não está na nossa força, mas na nossa disposição de orar. A Bíblia mostra que Deus escuta o quebrantado, mas também responde ao insistente. Intercessão eficaz nasce de um coração que não se exalta, mas também não desiste.
É esse equilíbrio que move o coração divino. Quem intercede com humildade e ousadia entende que Deus não está longe, está acessível. A oração se torna uma conversa real, onde a pessoa pode se expressar com respeito e ao mesmo tempo com confiança. A história bíblica nos ensina que Deus se agrada de quem ora com verdade no coração. A fé, nesse caso, é como uma ponte segura entre a necessidade do outro e a intervenção divina. E se essa ponte existe, ela precisa ser sustentada pela persistência, porque é um tipo de oração que Deus ama receber, aquela que não desiste fácil. Abraão não orou uma vez só e foi embora. Ele insistiu, voltou a falar, questionou de novo, e não foi repreendido por isso, foi ouvido. A história bíblica revela que Deus não se incomoda com a repetição quando ela vem acompanhada de fé sincera. Persistência na oração não é teimosia vazia, é convicção de que algo pode mudar, e isso, para Deus, tem valor. A fé que ora uma vez e desiste ao não ver resposta imediata ainda não entendeu o poder da intercessão. Personagens bíblicos como Abraão nos ensinam a perseverar. A Bíblia mostra que insistir em oração é sinal de compaixão e de confiança no caráter de Deus. Quando alguém ora continuamente por outra pessoa, está dizendo: eu creio que o Senhor ainda pode agir aqui. No mundo acelerado de hoje, onde tudo é imediato, a persistência virou um desafio. Mas no reino de Deus, ela continua sendo um princípio. Orar todos os dias por uma pessoa ou situação pode parecer repetitivo para quem vê de fora, mas no céu, cada oração tem peso. A intercessão persistente revela o quanto alguém se importa com o outro, e a fé que insiste é a fé que amadurece. Abraão foi descendo os números, e a cada resposta divina ele viu uma chance de continuar. É como quem bate na porta várias vezes esperando que ela se abra. Essa imagem se repete na Bíblia. Jesus mesmo ensinou sobre o valor da insistência na oração. Quando alguém intercede com perseverança, está colocando a sua fé em movimento, mesmo sem garantias visíveis. Essa persistência pode ser vivida de forma prática. Reservar horários específicos para orar por uma pessoa, anotar motivos de oração e orar por eles todos os dias, enviar uma mensagem com um versículo para alguém por quem você tem orado. Esses pequenos atos são sementes, e o próprio Deus é quem rega essas sementes com propósito. A história bíblica nos prova que resultados vêm com o tempo certo. Abraão não se cansou no meio do caminho. Ele seguiu perguntando. Isso mostra que Deus não fecha os ouvidos a quem ora com insistência respeitosa. A oração persistente também molda o coração de quem ora. Tira o foco do desespero e coloca no amor. Interceder por alguém por dias, meses ou até anos é sinal de fé inabalável, e isso nunca passa despercebido diante de Deus. Personagens bíblicos como Ana, que orou por um filho, ou o profeta Elias, que orou até a chuva cair, mostram que a persistência tem um lugar especial no coração divino. A Bíblia não ensina a desistir rápido, mas a permanecer, porque enquanto o tempo passa, Deus trabalha. E às vezes, Ele apenas está esperando você continuar orando para liberar a resposta que já preparou. E quando essa resposta vem, muitas vezes é maior do que a própria oração, porque a intercessão, além de transformar situações, também pode salvar destinos inteiros. A Bíblia é direta. Deus se lembrou de Abraão, e por isso Ló foi salvo. Essa afirmação carrega um peso profundo. Não foi o mérito de Ló que o livrou, mas a oração de alguém que intercedeu por ele. A história bíblica mostra que a fé de um pode sustentar a vida de outro. Em tempos de perigo, interceder não é apenas um ato bonito, é uma questão de vida ou morte espiritual. O que Abraão fez foi mais do que palavras, foi um ato de posicionamento diante de Deus. Ele entrou no campo de batalha espiritual por alguém que, naquele momento, nem sabia o que estava para acontecer. Isso revela uma das funções mais impactantes da oração intercessória. Ela atua mesmo quando o outro não está pedindo, buscando ou entendendo. A fé de quem ora abre espaço para o agir de Deus na vida de quem precisa. Ao longo da Bíblia, vemos esse padrão. Alguém intercede e Deus age com livramento.
Moisés orou por Israel. Esther jejuou por seu povo. Daniel clamou por Jerusalém. Em cada exemplo, a vida de muitos foi preservada por causa da oração de um. Isso deve nos lembrar que interceder não é só espiritual, é estratégico. Uma simples oração pode interromper uma tragédia, mudar uma decisão, evitar um desastre. Na prática, isso significa que ninguém está fora do alcance da intercessão. Aquela pessoa que parece distante de Deus, que rejeita tudo o que é espiritual, que vive mergulhada em escolhas destrutivas, ainda assim pode ser alcançada por uma oração sincera. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Abraão, ela está nos ensinando que interceder faz diferença real. É mais do que intenção, é intervenção. O poder da intercessão está em seu efeito invisível, mas concreto. A pessoa nem sempre percebe que está sendo poupada de algo porque alguém orou, mas Deus vê e Ele honra. Uma fé como a de Abraão, persistente e amorosa, tem influência até sobre os destinos de quem se perdeu no meio do caminho. A história bíblica nos mostra que a oração de um justo pode proteger, redirecionar e restaurar. Oração intercessora não é só clamor, é cobertura. É como um guarda-chuva espiritual aberto sobre alguém que está sob tempestade. E mesmo que essa pessoa não saiba disso, o céu está contando com a fidelidade de quem está orando por ela. A fé verdadeira não desiste fácil. E quem ama, ora. Ainda que o outro não retribua, não entenda ou não queira saber. Deus entende. Por isso, nunca subestime sua oração. O fato de alguém ainda estar de pé, ainda ter chances, ainda ter oportunidades, pode estar diretamente ligado à sua fidelidade em orar por ela. A Bíblia mostra que o livramento de Ló veio após a intercessão de Abraão. E isso não é exagero espiritual, é lição prática. Sua oração pode salvar vidas, literalmente. E talvez seja exatamente por isso que interceder se parece tanto com o que Jesus faz. A maior intercessão da história não foi feita com palavras, mas com sangue. Jesus, ao se entregar na cruz, estava intercedendo por toda a humanidade. Ele assumiu a culpa que não era dele, pagou um preço que não era para si. A Bíblia é clara ao mostrar que a cruz não foi apenas um ato de sacrifício, mas de intercessão definitiva. E quando oramos pelos outros, estamos seguindo exatamente esse modelo. Abraão se colocou diante de Deus em favor de Ló. Jesus se colocou diante da justiça divina em favor de toda a humanidade. Interceder é, portanto, mais do que orar, é se colocar no meio. É dizer, Senhor, se for preciso, olha para mim por causa dele. Essa é a essência da cruz. E todo intercessor, ao orar com amor, está imitando esse padrão celestial. Quando Jesus orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele não estava apenas demonstrando compaixão. Ele estava intercedendo com o corpo pendurado, o sangue escorrendo e o coração totalmente entregue. Essa imagem deve nos lembrar que interceder pode exigir entrega, perseverança e, acima de tudo, amor sacrificial. A fé que intercede é uma fé que se doa. Na vida prática, essa doação se manifesta de várias formas: ao orar por alguém que não ora por si mesmo, ao perdoar enquanto intercede, ao insistir diante de Deus mesmo que todos já tenham desistido. A cruz é o maior exemplo disso. Jesus não esperou que fôssemos merecedores, ele se adiantou. Ele orou, sofreu e morreu para nos dar acesso ao Pai. E esse é o nível mais profundo da intercessão. A história bíblica está cheia de homens e mulheres que imitaram esse padrão. Abraão, Moisés, Paulo, todos se colocaram no lugar do outro, mas nenhum deles chegou ao nível da cruz. Jesus elevou a intercessão ao ponto máximo, não apenas com palavras, mas com a própria vida. E cada vez que intercedemos por alguém, estamos ecoando esse mesmo gesto, ainda que em proporções menores. Interceder, portanto, é uma expressão prática do amor de Cristo em nós. Não é apenas uma disciplina espiritual, mas uma resposta ao que recebemos na cruz. Ele intercedeu por nós, sem que pedíssemos, e hoje somos chamados a fazer o mesmo,
orar por quem nem sempre percebe que precisa. Isso é mais do que religiosidade, é cristianismo verdadeiro. É por isso que tornar a intercessão um estilo de vida é se comprometer com a missão de Jesus. Não apenas admirá-lo, mas segui-lo. E seguir Jesus é agir como ele agiu, colocando-se entre a dor e a solução, entre o juízo e a graça, entre o erro e a redenção. Interceder é amar como ele amou, com sacrifício, constância e esperança. E se a cruz foi o ponto de partida dessa intercessão eterna, o que mais será que pode acontecer quando seguimos esse mesmo caminho dia após dia? Agora que você entendeu o poder da intercessão, me diga, por quem você vai orar hoje? Qual nome precisa estar na sua conversa com Deus? Talvez seja alguém da sua família, um amigo distante, ou até alguém que te feriu. Mas e se for justamente a sua oração que Deus está esperando para agir? A história bíblica mostra que uma oração feita com fé e sinceridade pode ser a chave que livra alguém da destruição. Então, vai o desafio. Não deixe esse conhecimento morrer aqui. Ore. Ore como Abraão. Ore como quem crê que Deus escuta. Faça da intercessão uma prática diária, não um ato esporádico. E se esse conteúdo te fez refletir, ou até abriu seus olhos para algo novo, se inscreva no canal agora, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender isso também. A jornada da fé é mais forte quando a gente caminha junto.